Espero que você tenha tido uma excelente semana. Hoje, 19 de maio, domingo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Nós vamos fazer aqui o estudo hoje do índice Bovespa e dos seguintes papéis nessa ordem. A Vale 3, Petri 4, VEG, Marfrig, a BIF3, Minerva foram papéis pedidos. E eu resolvi colocar o gráfico da JBS, também no setor de proteína animal, e vamos terminar com dois papéis do setor de bancos, né? Instituições financeiras, setor financeiro, o Banrisul, BRSR6, o Banco Gaúcho, e as ações preferenciais do Bradesco, BBDC4. Por favor, o que eu falar aqui não entenda como recomendação, só quem pode recomendar é analista certificado para isso, profissional do mercado financeiro com certificação para recomendar, tá? É um estudo baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso, que é a teoria dos pivôs. Índice Bovespa gráfico diário. O que nós temos no índice Bovespa, pessoal? Aqui nos últimos pregões, nós temos praticamente uma lateralização do índice, tá? Está acima da média de 21, com dificuldade para romper a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca. Devemos parte dessa lateralização aqui à pressão negativa das ações da Petrobras. Tá? Se não fosse a Petrobras, poderíamos já estar tendo aqui uma alta. E nos próximos pregões, se tivermos uma alta do índice Bovespa, qual é a resistência imediata? Na minha opinião, temos uma resistência imediata do índice Bovespa nesses topos aqui, ó. Ou seja, naquela faixa ali dos 129.021 pontos, 129.000 pontos. É resistência, ou seja, toca lá, tende a cair. Tá? Próxima resistência, se romper os 129.000 pontos, aqui nesse topo. Ó. Então, a faixa dos 129.745. Subindo mais um pouquinho, logo ali em cima já tem outra resistência dada por esse topo deixado em abril, né? Na faixa dos 129.956 pontos também é resistência. Tá? São resistências de curto prazo. Nós temos como ponto de suporte. Tá? Sim, nós temos uma resistência também de curtíssimo prazo. Tá? Na média de 9 períodos, a linha roxa mais fina, na região dos 128.400 pontos. Tá? É uma resistência de curto prazo. Bom, gente, o suporte principal do índice Bovespa no diário é a média de 21 períodos. Tá? A média de 21 períodos que está na faixa dos 127.092 pontos. Ok? Vamos dar uma olhada no semanal. Aqui no semanal do índice Bovespa. Vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Bom, tivemos aqui, né, uma perna de alta. Tá? Um conjunto de candles que formou aqui uma perna de alta. Eu falava no vídeo da semana passada que nós precisaríamos do quê? Uma correção dessa perna de alta. Ou lateralizando, andando de lado, né? Ou uma queda, tá? Que é o que está acontecendo, né? Uma queda até pelo menos 50% dessa perna de alta. Ou seja, até a faixa ali dos 126.000 pontos, 127.000 pontos. É o que está acontecendo, né? Essa estrutura aqui no gráfico, ela não deixa de ser uma estrutura que pode vir a ficar interessante, porque nós temos a perna de alta, temos um teste de fundo. Qual fundo que ele está testando nesse momento? Esse fundo aqui. Se começar a reagir aqui, né? Se começar a subir nas próximas semanas e romper essa faixa de preços, nós podemos ter uma estrutura para cima aqui de uma onda 3, né? Que seria bem importante, interessante para o índice Bovespa. Tá? Não estou dizendo que isso aqui, essa onda 3 vai acontecer, é uma hipótese, estamos aqui falando em hipótese, certo? Muito bem, gente. Vamos lá. O índice Bovespa ele encontra resistência no gráfico diário na média de 21 períodos. Tá tentando romper, ele rompe durante a semana, mas o fechamento tem sido abaixo desde março, né? Abaixo da média de 21 períodos. Então, podemos dizer com um elevado grau de certeza que a média de 21 períodos no semanal do índice Bovespa é a resistência. Toca lá, tende a cair. Qual o ponto? 128.282. Tá? A média móvel, certo? Essa média móvel que eu uso aqui é a média móvel simples. Nós temos a média móvel exponencial,
que dá um peso maior para os últimos candles, tá? Eu uso a simples. Isso vai de acordo com, você usa de acordo com a sua experiência no mercado, de acordo com o que você quer verificar, a ênfase que você quer dar, né? Se quer dar uma ênfase nos últimos pregões, para onde está direcionando a média móvel, você usa a exponencial. Então essa aqui é a média simples de 21 períodos no semanal, que está em 128.282 pontos. Isso aqui é uma resistência, tá? Outra resistência no semanal, aqui em cima, ó, resistência importante aqui na casa dos 129.956 pontos. Tem que romper aquilo lá, tá? Suporte no semanal do Ibovespa na casa dos 127.087 pontos. 127.087 pontos, que é por onde passa a média de 9 períodos. O que o índice precisa fazer, na minha opinião, né? Então é aquilo que eu já comentei. Armar um pivô, voltar a subir, rompendo resistências. Essas resistências de curto prazo. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Digamos que o índice venha armar um pivô. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com hipóteses, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Fibonacci para nos ajudar a expandir a onda 3. Vamos botar aqui Fibonacci. Digamos que essa faixa aqui dos 127.000 seja o fundo. Não sei se é. Pode ser que nós tenhamos um fundo aí maior, né? Ele venha fazer um fundo aqui mais embaixo, um pouquinho, né? Mas se for na região dos 127.000 pontos, se ele arma um pivô nessa região, o índice ele pode buscar qual nível, tá? Fibonacci está me dizendo que se ele armar uma onda 3, pode ir até pelo menos a faixa dos 133.414 pontos, já perto do topo histórico. Isso aqui seria ao longo das próximas semanas, meses, tá? E é um exercício de futurologia. Nós não temos um pivô armado ainda. Pode vir a armar. Se armar, Fibonacci me diz que é lá para a região dos 133.000 pontos que pode buscar, tá? Lembrando que nós temos nesse tempo gráfico, né? Se perder a região aqui dos 123.405 pontos, o índice ele caminha para regiões no gráfico aqui, para níveis aqui da faixa dos 119.000 pontos, quem sabe aqui 120.000 pontos, certo? E daria continuidade à sua tendência de baixa iniciada lá em janeiro, no semanal. Muito bem, vamos direto para o gráfico da Vale. Vale 3. De imediato, semanal da Vale. O que a gente vê aqui, né, gente? Dando continuidade à sua perna de alta generosa. Tá? Um candle, deixou um candle aqui na última sexta, bonito, né? Um candle aqui na semana, não é na sexta, é na semana que encerrou, né? Na sexta, né? Na semana subiu 2,94%, o volume vem aumentando discretamente, mas vem aumentando. Tá? Tem aqui algumas informações bem importantes para a Vale e fechou acima da média de 21 períodos pela primeira vez desde janeiro. Né? Tá? Do ponto de vista gráfico, começa a ficar um gráfico que a gente pode colocar no radar, mas na minha opinião, ele precisaria agora fazer uma correção, ou no tempo, andando de lado, ou uma correção com uma queda, tá? De preferência uma queda que fique acima da média de 21 períodos, ou seja, que fique acima do suporte. Tá? Agora a média, antes era resistência, cruzou para cima, a média vira suporte. Então, 64,38, R$ 64,38 é um ponto de suporte caso a Vale venha fazer um recuo. Lembrando que essa correção pode ser no tempo, andando de lado, tá? Que é o ideal, né, gente? Corrige aqui andando de lado, depois rompe a lateralização, ficaria um gráfico bem interessante. O mercado faz o que quer com o preço, então pode ser que não tenha essa lateralização e nem correção. Pode ser que a Vale continue o quê? Dando sequência a essa perna de alta por mais semanas. Tá? Resistência imediata, na minha opinião, no topo do fechamento do semanal, que foi na faixa dos R$ 66,35. Tá? Rompendo aqui,
próxima resistência, na minha opinião. Nós temos essa faixa aqui, ó, da máxima de janeiro e também da máxima do final de janeiro e da metade de janeiro também é uma região de resistência, ou seja, nós temos aqui dois níveis, um deles, próxima resistência, na minha opinião, faixa dos R$ 66,62, depois 67,80, R$ 67,80, tá? Média de 9 aponta para cima, no semanal, tá tudo aqui caminhando de um jeito que pode vir a ficar um gráfico bem bom, tá, pessoal? Por enquanto eu lembro que isso aqui, ó, essa perna de alta, foi uma correção dessa queda brutal da Vale que começou em janeiro, ok? Despencou lá de R$ 74, né? Foi parar em 59, né? Tá? Vamos ver então o gráfico diário da Vale, né? Gráfico diário da Vale fechou na sexta com quase 2% de alta. Olha o volume para uma sexta-feira, chama atenção, né? Tá? E nós temos aqui, rompeu resistências daquela faixa ali de R$ 65,18 e tocou, gente, caprichosamente, olha aqui para a esquerda do gráfico, caprichosamente tocou numa região de resistência deixada lá em fevereiro. Tá? Então, na minha opinião agora, a Vale vai ter que romper a máxima de 66,35. Tá? E aí a gente vai olhar para a esquerda do gráfico e ver resistências de curto prazo, na minha opinião, que são, tá? Primeiramente, primeira resistência aqui, ó, esses topinhos todos aqui na esquerda do gráfico são regiões de resistência no diário da Vale. Resistências de curto prazo, certo? Então, 66,62, 66,82, 67,39 e 67,80. Tá? Máximo topinho lá de janeiro, certo? Nós, quando olhamos para o gráfico diário da Vale, claramente vemos a média de 21 como ponto de suporte. E, na maior parte das vezes, o suporte tem sido a média de 9. Então, podemos dizer que a faixa dos R$ 64,69 é um suporte, tá? Caso venha ocorrer aqui um recuo, né? E a média de 21 no diário da Vale, 64,69, também é um suporte. Desculpem, a média de 21 que está em R$ 63,90. E a média de 9, 64,69 é suporte. Eu diria que tem um outro suporte aqui, ó. Como ela rompeu uma resistência, a resistência agora tende a se comportar como aqui um suporte que está na casa dos R$ 65,20, tá? Uma resistência ali de curto prazo, ok? Para quem está no papel, gente, o ideal, enfim, quem está no papel está ganhando. Para quem quer comprar a Vale, quer muito comprar a Vale, o ideal é não comprar agora, tá? Porque ela se afastou um pouquinho das médias. O ideal é esperar o papel voltar até perto das médias de novo, ou de 9 ou de 21, ok? Ou consolidar, né? Ficar andando de lado. Petri 4, o gráfico a Petrobras, né, no gráfico diário. Petrobras, do ponto de vista estritamente técnico, aqui olhando somente o gráfico, né? Petrobras deixa um rombo no gráfico, esse aqui é o de hora em hora, da Petri 4. Esse rombo, esse gap, né, enorme aqui em função da troca do CEO, do comando. E, gente, o que a gente observa aqui? Não vejo compras, tá? Mas quem quiser muito comprar Petri 4 tem que olhar o gráfico de hora em hora e esperar aqui uma perna de alta, um teste de fundo e armar um pivô. Não há sinal à vista dessa estrutura no gráfico da Petri 4, tá? O que eu tenho para dizer sobre Petri 4 é isso, né? Muita cautela, o papel tem alto risco político, sempre teve e agora se manifestou claramente nisso, né? Então, funciona assim, né? Quem quer comprar aqui para swing, em algum momento tem que esperar que o conjunto dos candles repicar, vir até uma região
da média, né, aqui no gráfico de hora em hora, né, até ali 37,49 de preferência, sentir a resistência, tem que esperar o papel cair e depois ver se ele vai armar pivô, se vai voltar a subir. Isso aqui no gráfico de hora em hora. Tá? Como é um papel que se tornou altamente volátil, né, um beta e um risco maior, então essa estrutura pode ocorrer às vezes dentro do pregão, em um pregão, dois pregões, tá? Muito manejo de risco aqui nesse papel, certo, gente? Tá? Mas para quem quiser apostar nesse papel, a estratégia é essa, né? Tem que olhar o gráfico de hora em hora. E se o papel perder aqui, ó, o suporte principal, na minha opinião, 36,52, que é o fundo lá do dia 17 de maio, né? E resistência no gráfico de hora em hora, 37,50, que é a média de 21. Tem muito mais a colaborar com o Petri 4. Vamos olhar aqui o gráfico que eu selecionei para a gente essa semana, VEG3. Esse aqui é um gráfico que me chama a atenção no diário, né? E também no semanal, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico diário da VEG3. Vejam aqui, ó, resistência, 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 tá? Desde março, o papel toca naquela região lá dos R$ 39,97 ou 38, 39,38, que nem fechou essa semana, né? É a região dos R$ 39 e depois cai, tá? Todas as vezes que toca lá, cai. Eu ficaria bem atento se a VEG romper essa faixa, então aqui de esses topos, né? Que a VEG não consegue romper desde maio, né? Maio, desde janeiro, desculpem, desde março, tá? Então, vamos ficar atento aí se a VEG romper a máxima de R$ 40, tá? R$ 40. As máximas que o papel tocou foi 39,97 em março. Depois, 2 de maio, tocou em R$ 40. E na semana que passou, tentou chegar pertinho lá, 39,97, foi a 39,97 e voltou a recuar para os seus pontos de suporte, tá? Eu ficaria atento se rompesse R$ 40, ok? Tem que romper e romper com volume alto e não pode romper ali entre 10 e 11 horas. O ideal é que seja um candle de fechamento no diário acima de R$ 40, tá? Vamos olhar aqui no... Antes disso, antes de olhar o semanal, vamos ver aqui, ó, gráfico diário da VEG3, suporte 38,96, tá? Resistência imediata 40, ok? Vamos olhar o semanal. Vejam que a VEG tem uma estrutura aqui que é bem interessante, que é isso aqui, ó, perna de alta e acumula. Tá? Para quem gosta de padrão no gráfico, né, esse aqui é o padrão do mastro e flâmula. Esse aqui é a flâmula. Rompendo para cima é compra. Tá? Vamos fechar aqui. Existe outra forma de interpretar isso, né? Qual é? Para quem gosta de ondas, né? Então nós temos aqui uma onda, um teste de fundo e a armação do pivô. Rompendo 40 pode ser um ponto de entrada no gráfico, mas tem que ser um candle aqui no semanal também, né? Um candle de fechamento acima de R$ 40 e o volume tem que estar um pouquinho mais alto do que esse volume aqui, né? Que tem diminuído um pouquinho, né? Vejam que desde julho do ano passado o volume na VEG tem caído um pouco, né? Tá? Bom, rompendo a faixa dos 40, a próxima resistência, na minha opinião, está lá em 41,55. Ou seja, tem um upside pequeno aí de, de ganho, né? Mas é a próxima resistência do papel, lá em 41,65, 41,65, né? 41,52, 41,65 é a próxima resistência do papel. Rompendo essa outra resistência,
rompendo essa resistência aí que eu mencionei, 44,57 é a próxima, que é aquele topo deixado lá em janeiro de 2021, tá? Que é o topo histórico da VEG, ok? Então fica aí para vocês avaliarem, né, para quem gosta desse tipo de papel, desse setor. Três papéis agora do setor de proteína animal: Marfrig, Minerva e JBS. Marfrig foi um papel pedido para a gente estudar, MRFG3. O papel deixou no semanal, esse aqui é o semanal da Marfrig, um candle de forte alta aí na semana que passou, né? 15%. Tá? Toda uma operação de swing resumida num candle. Tá? O que a gente pode dizer? Eu não sei quais são as notícias aí, o que mexeram com o papel, né? Eu vi uma delas que tanto a Marfrig quanto a Minerva se manifestaram sobre a venda, a compra de ativos, né? Que já foi anunciada há vários meses, a Minerva comprando ativos da Marfrig, só que no Uruguai, as autoridades uruguaias, segundo rumores no mercado, informações aí divulgadas pela imprensa, as autoridades uruguaias não estariam dispostas a, a dar ok para essa operação, né, de compra de ativos da Marfrig pela Minerva. Essa foi uma das notícias que eu tive acesso. Se vocês têm outras aí que tenham provocado o preço o forte alta desse ativo, vocês me falem, né, porque eu realmente não acompanho muito o setor de proteína animal, tá? O que nós temos nesse gráfico aqui, gente? É um gráfico muito bonito, rompeu a resistência ali da casa dos R$ 10,91 com forte volume, tá? Vejam que o volume já é a segunda semana que vem subindo, né? Comprar agora torna-se um pouco arriscado no semanal. Daqui a pouquinho eu olho no diário. No semanal está arriscado, um pouquinho arriscado, né? Ou bastante, né? Porque está 12% longe da média de 9, 15% longe da média de 21. Comprar agora é assumir esse risco. Tecnicamente é isso, né? Tá? O papel, se continuar subindo, gente, próxima resistência no semanal, lá na casa dos 11,84, depois lá na casa dos 13,19, que são esses topos aqui, ó. Topos deixados em agosto de 2022, tá? Do ponto de vista técnico, nós temos aqui uma perna de alta, um teste de fundo, tentou ensaiar uma onda 3, né? Interrompeu, voltou a cair de novo, parou numa região de suporte dado pela média. Então nós podemos dizer, né, que a média em 9,72 é um suporte importante. E aí armou o pivô em cima da média, tá? Então a compra para quem conseguiu aí entrar no papel foi durante a semana no pregão, durante a semana, né? Ali em 9,55, né? Tá? Entrar agora é assumir muito risco. Tá? Aí é para quem tem perfil de risco arrojado e mesmo assim tem que manejar o papel na carteira. Vejam que as médias apontam para cima. Tem várias condições aqui que fazem a gente colocar esse gráfico no radar. No entanto, quem está no papel está ganhando, quem não está tem que avaliar se vale entrar. Eu, na minha avaliação, não vale, tá? Na minha ótica, né? Mas lembro que isso é uma opinião, tá? E outra coisa que a gente tem que prestar atenção nesse gráfico aqui é que o papel, gente, ah, ele vem aqui de claramente uma tendência aqui de alta, né? Porque os fundos são cada vez mais altos, tá? Então ele é um papel que vem revertendo a tendência, né? Ali desde outubro do ano passado, a tendência que era de baixa forte, que começou lá em novembro de 2021 e veio até o ano passado, né? Agora está invertendo, tá? Diário da Marfrig, tá? Olha aqui, ó, onda 1, um teste de fundo rápido, né? Durou poucos pregões e armou o pivô. Olha o pivôzinho sendo armado aqui, ó. Nesse tempo gráfico diário, a compra foi aqui, ó, no rompimento dos R$ 10,54. Quando rompeu aqui já foi compra.
outros traders compraram um pouquinho mais em cima, quando rompeu ali 10,85, tá? Então a compra foi aqui no dia 15 de maio ou ali durante o pregão em 16 de maio, tá? O volume aumenta fortemente, né? Olha o volume como foi aumentando, né? Médias apontam para cima, mas também não vejo compras agora, a não ser que o papel faça um recuo, né? Um recuo até pontos de suporte. Tá? Esse recuo pode ser até a faixa de 10,92, 10,85 ou na média de 9 períodos em 10,44. Comprar agora é assumir um risco alto aí no gráfico diário, porque a gente corre um risco ali de 3 a 5% no máximo. Quem comprar agora estaria assumindo um risco de 9%, tá? Ou de 13% em relação à média de 21%. Tá? O papel deixou aqui um candle, que isso parece uma shooting star, embora seja verde, né, comprador, mas ele é uma shooting star, né, ou seja, faz uma nova máxima, mas durante o pregão perde força e fecha perto da mínima. Tá? Isso ocorreu na sexta-feira. Então tem que esperar em um recuo do papel até pontos de suporte. É um gráfico muito bom, excelente, né? Mas o momento dele exige cautela para quem faz um adequado manejo do risco. E vamos ver a Minerva, BIF3. Né? A Minerva fez um movimento muito parecido. Esse aqui é o gráfico diário da BIF3. Vejam só, sobe, testa a fundo, a arma pivô e a compra foi aqui ó, durante o pregão, né, em R$ 6,49. Quando rompeu essa linha de preço aqui, né, esse topo, lá em 16 de maio. Bom, num pregão sobe o que a gente poderia ganhar numa operação aí de swing de vários dias. Né? Isso aqui é muito difícil de pegar esse tipo de operação aqui, né? A não ser para quem está acompanhando o papel. Né? Bom, médias apontam para cima, deixou aqui uma estrela cadente, shooting star, sinalizando que pode ter novas quedas. Né? E se o papel cair até pontos de suporte, né? Quais são os suportes? 6,58, nessa faixa de 6,50, né? O topo rompido ali em 6,48 ou nas médias 6,35, média de 9, e 6,21, média de 21, o papel uma vez voltando até níveis de suporte, voltando a subir, retornando até níveis de suporte e voltando a subir, pode ali nesses pontos de suporte, pode-se avaliar uma entrada no papel, mas tem que esperar o papel fazer um recuo necessariamente porque está longe das médias, tá? E é assumir muito risco comprar longe das médias, né? Ok? É um gráfico bonito, só que quem está de fora tem que manejar o risco, né, pessoal? Bom, a Minerva, gente, vem numa forte tendência de baixa, né, de queda iniciada em agosto de 2022. Fundos cada vez mais fundos, tanto que o papel despenca lá de R$ 15 para 5. Tá? Vejam que nesse gráfico semanal da Minerva, o que ocorreu até agora foi um repique até a média de 21. O que falta o papel fazer do ponto de vista estritamente da análise gráfica? Ou andar de lado, recuar aqui, fazer uma realização no tempo, ou cair até pontos de suporte. Quais são esses pontos de suporte? A média de 21 é um ponto de suporte no semanal. Tá? A média de 21, que hoje, domingo, né? Enfim, vai começar a segunda-feira aí em R$ 6,71. Ok? A outra, média de 9 períodos, ali em R$ 6,50. Tá? Voltando até esses níveis de suporte e retornando, né, retornando até esses níveis de suporte, voltando a subir, rompendo o topo, rompendo 7,03, o papel volta a ficar interessante. Comprar agora no semanal é assumir um risco demasiado. Não que o papel vai parar de subir, não.
O mercado faz o que quer com o preço, ele pode continuar subindo aqui, né? Que nem com a Vale, né? Mas o ideal para quem faz um adequado manejo do risco e segue uma metodologia é esperar um recuo do papel, ou caindo ou no tempo, andando de lado, por algumas semanas. Ok? A resistência do papel é o topo da semana que passou em 7,3. Se continuar subindo, próxima resistência na casa dos 7,28, 7,30, dada por esse topo. É um bom gráfico, vale colocar no radar para esperar aqui um recuo do papel. Tá? Bom, eu coloquei aqui também, não foi pedido, mas eu coloquei JBS. Também no setor de proteína animal, JBSS3, né? E eu queria comentar com vocês o estudo aqui das ondas de Elliott, né? É um estudo muito complexo. Ralph Elliott fez o estudo dos gráficos, começou isso lá na década de 30 e lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que colocar no tempo e no espaço esse estudo, né? Essa teoria. Tá? A gente fez algumas adaptações, como eu falei, é um estudo bem complexo, mas a gente facilita aí o entendimento do papel e simplifica ele ao máximo para usar ele no nosso dia a dia. Né? Então, Ralph Elliott dizia que nós temos as ondas, e por isso que eu coloquei esse papel aqui, porque o JBS aqui é um exemplo do estudo de Ralph Elliott. Né? Tá? Olha aqui, ó, o papel fez depois de uma queda forte, JBS no semanal, fez um novo fundo. Tá? Aí o papel sobe forte, onda 1, né? Depois nós temos a onda 2, correção, tá? Ou teste de fundo, né? E depois nós temos a armação do pivô, quando o conjunto dos candles começa a subir, 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 subir e rompe o topo da onda 1 para a onda 2. Aqui foi a compra no semanal. Tá? Quem comprou ganhou e ganhou bastante aí em algumas semanas, né? Uma questão aqui de alguns meses. Então nós temos a onda 1, 2, arma pivô e a onda 3, que é a onda que nós gostamos de surfar nela, a gente fala, né? Onda 3, uma onda generosa de alta, o volume dando condições, tá? Se o Elliott falou das ondas, o Charles Down falou sobre o volume, falou sobre os movimentos primários, secundários, e a teoria Down diz que o papel tem que subir com o volume, isso é a teoria Down, né? Tá? Tudo isso está explicado lá no meu e-book, né? Para quem quiser aprender mais um pouquinho. Então, o volume tem que dar sustentação, ou seja, o mercado, o conjunto dos investidores, boa parte do mercado tem que estar nesse papel elevando esse preço. Porque se estiver subindo aqui e caindo, temos uma divergência e aí tem que tomar cuidado ou não entrar ou não fazer a operação. Né? Então, olha aqui, ó, sobe numa onda 3. E depois da onda 3 vem o quê? Depois da onda 3 vem a 4, que é uma onda também de teste de fundo. Né? Qual fundo? Esse aqui. Olha aqui a onda 4. Né? E depois vem a onda 5, arma pivô de novo. E aqui está a onda 5. Então, para quem gosta de contar as ondas de Ralph Elliott, aqui nós temos uma estrutura quase completa da onda de Ralph Elliott, onda 5. A onda 5 pode ser tão grande quanto a onda 3 ou até maior. Tá? É uma estrutura quase completa. Por quê? Porque o Ralph Elliott dizia que após a onda 5, nós temos um nós temos aqui uma estrutura A, B, C, que às vezes corrige todo o ganho anterior. Tá? Então é por isso que comprar, para quem gosta de ondas de Elliott, nem sempre dá para contar ondas de Elliott no Brasil. Nosso mercado muito volátil, né? Mas para quem gosta de contar, não é hora de comprar JBS. Por quê? Porque nós podemos ter um movimento de correção aqui A, B, C, que às vezes devolve todos os ganhos anteriores. Tá? Então tem que esperar aqui o papel corrigir. Tá? Isso que a Elliott está dizendo. Corrige um pouquinho, quem sabe até 25,37, que é o topo, né, rompido, que agora é suporte. Né? E mesmo quem não gosta de Elliott, né, das ondas, enfim, tem outras teorias, você basta ver aqui quanto já subiu, 13%, né? Está longe da pontos de suporte, está 20% longe das médias.
Então não é hora de comprar JBS por isso, tá? É um gráfico muito bom para quem está no papel, está ganhando, né? Subiu na semana que passou com um forte volume. Tudo bonito, lindo, maravilhoso para quem está no papel. Para quem não está, sinalzinho amarelo aí, né? No diário, né? Bom, no diário o papel disparou, voltou a dar lucro, né? O mercado gostou do balanço. E quem entrou no papel ou entrou aqui, ó, aqui embaixo. Por quê? Porque teve onda 1, 2, armou o pivô, rompeu a onda 1 para a onda 2. Então a compra foi lá no dia 29 de abril, 2 de maio, quando o preço estava ali na casa dos 23,37. Ou comprou aqui, ó, no rompimento desse topo, lá no dia 5, 6 de maio, né? 5 não teve mercado, dia 3 de maio, dia 6 de maio, tá? Também foi um ponto de entrada, ou outro ponto de entrada foi aqui, 25, aqui no rompimento de 25,32, teve um gap aqui, né? Acho que foi na divulgação do balanço, mas vejam que o papel dispara com forte volume, tá? Dando condições nessa entrada. Tá de parabéns quem conseguiu entrar aqui embaixo, né? Tá ganhando, médias apontam para cima. Quem está de fora, cuidado, porque o papel disparou, subiu muito forte. Então, 11% longe da média de 9, que é um ponto de suporte, né? Ou 13% longe de ponto de suporte dos topos anteriores relevantes, ou 17% longe da média de 21, também não é hora de comprar. Tem que esperar uma realização, necessariamente uma realização do papel. Tá? Se esse papel não realizar e continuar subindo, próxima parada lá em 29,70 e 80 por ali, né? 29, R$ 30,45 também, tá? Ok? Fica aí então para vocês também avaliarem. Vamos terminar com dois bancos. Banco Gaúcho, que foi pedido para nós estudarmos, né? O Banco Estatal do Rio Grande do Sul, BRSR 6, em função dos eventos climáticos extremos lá no sul, né? As enchentes, inundações. A gente acompanha com cautela aquela situação lá, porque além da questão emergencial, tem todo o impacto, né, que vai ser sentido em várias ondas ao longo dos próximos meses e anos, não só na economia gaúcha, que tem um peso importante na economia do Brasil, mas também o impacto na economia do Brasil já nos próximos trimestres. Né? Bom, o que a gente pode olhar aqui, né, gente? A gente vê que o Banrisul ele já vem numa tendência de baixa desde fevereiro, fundos cada vez mais baixos, tá? Claramente, quando começou essa questão das enchentes, que foi ali na primeiro 2 de maio, né, começou a chuva forte, o papel já começou a cair com força e caiu 7% no dia 7 de maio, fez um novo fundo. Agora, como se afastou muito da média, a média estava aqui, e lá no dia 14 de maio o preço estava aqui, então o papel fez um repique até a média de 21. Tá? Comprar Banrisul agora teria que esperar o papel consolidar ou testar, né, essa perna de alta aqui, né? Vir até de repente, esperar o papel corrigir um pouquinho até 11,25, onde tem a média de 9 períodos, 11,24, né? E ver se o papel vai armar pivô. Tá? Comprar agora não dá, tem que esperar uma correção. Essa correção pode ser andando de lado, certo? Então, tem que esperar essa estrutura aqui no gráfico. Ó, tá? Fez uma máxima, o papel não conseguiu fechar acima da média de 21 na semana que passou, né? Na sexta-feira foi até R$ 11,98. 11,98 é a resistência, tá? Rompendo essa resistência, a próxima lá em 12,25, depois a próxima em 12,43, depois a próxima em 12,91, antes do mercado começar a precificar esses eventos climáticos, certo? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul é altamente exposto ao Rio Grande do Sul, ao setor do agronegócio, que está sendo mensurado ainda os impactos lá, né? Então, ela é um banco que necessariamente pode sofrer aí com essas questões todas ligadas ao Rio Grande do Sul, tá?
veio o balanço, né? Eu acho que o mercado também precificou o balanço aqui, por isso esse retorno até as médias, né? Não posso dizer com certeza, mas o fato é que do ponto de vista gráfico temos somente um retorno até a média, que é resistência, tá? 11,89 ali, com 87 é uma resistência. Quer comprar? Espera lateralizar ou espera cair e armar pivô com volume dando sustentação. Tá? O volume tem que subir junto. Se o papel voltar a subir aqui, o volume tem que subir. Tá? Evitar compras ali entre 10 e 11 horas, que o mercado fica muitos novatos ali nesse horário, então jogam o preço lá para cima, depois cai. Tem que evitar, tomar todos esses cuidados. Tá? O que nós temos no semanal do Banrisul? Deixou aqui um candle de alta e se fizer aqui um repique no semanal ao longo das próximas semanas, encontra resistência ali em 12,50, próxima resistência no semanal BRSR6 em 12,90 e depois 13,43, que é a média de 21, tá? Eu aqui nesse tempo gráfico semanal, eu entendo que muitos gostam de operar repique, né? Mas o que eu o que é importante aqui é o papel fazer um recuo, teste de fundo e armar pivô, tá? Cuidado com a operação só de repique. Às vezes a relação risco-retorno é muito baixa. Vamos ao próximo papel, BBDC4. Bradesco no diário. Também foi pedido para a gente estudar aqui o papel. Por favor, não entendo o que eu falar como recomendação. O Bradesco, gente, está acumulando no fundo, abaixo das médias, no diário. Isso é perigoso, demonstra fraqueza do papel, né? Aqui nós temos, ó, eu lembro que eu falei para vocês ondas de Elliott, né? Nós temos 1, 2, 3. Tá? No Brasil até a 3 vai. Agora a 4 e 5 e o movimento ABC às vezes fica mais difícil de encontrar no gráfico. Mas o que eu quero dizer é que nós temos 1, 2 e 3, mas nós temos também 1, 2, 3 para baixo. Tá, olha aqui, ó, 1, 2, 3 para baixo. Acabou essa onda 3 para baixo ou tem mais ainda para cair? A Fibonacci pode nos mostrar isso, né? Vamos ver aqui se a expansão dessa onda 3 para baixo já terminou. Segundo o Fibonacci, vai até R$ 12,96. Vamos botar 13 aqui para arredondar, né? Então, quer dizer, o papel pode continuar caindo mais um pouquinho. Para cair mais um pouquinho, o papel vai ter que perder esse fundo, que é o suporte, em R$ 13,23 é o suporte do papel. Tá? Resistência imediata, máxima de sexta, 13,51. Outra resistência na média de 21, 13,64. Tá? Então são pontos aqui no gráfico que tem que ficar atento. Tocando nessas regiões de resistência, ele pode voltar a cair. Tá? Não vejo compras em BBDC4 no diário. No semanal, deixou aqui um martelinho, mas está mais para uma estrela, uma indecisão do mercado aqui, né? Será que paro de cair ou volta a subir? Aqui claramente a gente tem, ó, onda 1, 2, 3, mas no semanal, onde a gente começa a contar a perna de alta lá em dezembro de 2023. Tá? Então aqui nós estaríamos pertinho de uma região onde o papel pode expandir ainda mais essa onda 3, né? No semanal, para fazer isso, ou seja, para essa queda continuar forte, o papel tem que perder esse fundo, ou seja, o fundo ali de R$ 13,12. Perdendo 13,12, o papel fica feio ou bonito para quem gosta de operar short, né? Com provável, possível alvo lá em 11,65, mas isso é para quem gosta de operar short e vai ter que romper para baixo com volume crescente, tá? Bom, como já caiu bastante, tá? Aqui ó, está longe das médias, tem um afastamento aí no semanal BBDC4 das médias em torno aí de 3% da média de 9 e 7% da média de 21. Para um banco do tamanho do Bradesco é algo grande, né? Então pode ser que tenha um repique, tá?
repique até regiões de resistência, 13,88 no semanal ou até 14,42 no semanal. Volto a repetir, eu não gosto muito de operar repique, a gente opera pivô de alta, né? Então eu esperaria o papel subir, testar fundo e armar pivô. Certo? Fica então para você avaliar de acordo com o seu perfil de risco e a metodologia que você usa. Por hoje era isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de todos. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá e muito obrigado.